A paz, queridos. Que bom ter você novamente conosco aqui para podermos juntos aprendermos a palavra de Deus. Estamos dando início aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos dando início a mais uma série de estudos, desta vez para o nosso segundo trimestre de 2020, com as lições da nossa EBD. São 13 lições que serão ministradas neste canal aqui com você. E quero desde já agradecer a tua preferência por estudarmos juntos, né? E é um prazer ter você novamente conosco aqui para essa série de estudos da nossa revista, das lições da nossa revista da EBD. A nossa lição desse trimestre, ela traz o título A Igreja Eleita, tá? O subtítulo com o subtítulo Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta é a nossa é o título da revista EBD do segundo trimestre de 2020. Tá certo? A lição desse trimestre é a lição de número 1. Essa primeira lição, a lição de número 1, ela vai tratar do assunto sobre a carta aos Efésios. Tá certo? É a carta aos Efésios do dia 5 de abril de 2020. Tá certo? Essa é o título da lição, Carta aos Efésios. Tá bom? Vamos adiante. Nós temos aí alguns objetivos específicos e objetivo geral da nossa lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Tá? Os objetivos específicos, nós vamos falar sobre a autoria e data da epístola. Nós vamos falar sobre a quem foi redigida esta carta, né, a carta aos Efésios, e vamos também explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Muito bem. O textuário da nossa lição nos diz o seguinte: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então nós temos aqui no nosso textuário o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele começa com uma saudação, né, da parte do nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E depois a verdade prática vai nos dizer que existe um propósito, tá? Um propósito para esta escrita, né? Que seria, esse propósito revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo, né? Para a igreja em geral. Neste caso aqui aos Efésios, mas para a igreja em geral. Tá bom?
A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Como de costume, não vou estar lendo para podermos ganharmos tempo aqui na nossa videoaula. Tá? Aconselho que você faça essa leitura, é bastante proveitosa e fazendo assim fica um pouco mais fica entendido aí o que nós vamos tratar a nossa videoaula ao longo da nossa aula, tá bom? Então é bom que você sempre leia a leitura bíblica em classe para ter um entendimento, uma compreensão, né, fechar a compreensão da nossa videoaula. Tá bom, amados? Aqui no comentário do professor, né, que eu chamei de o professor comenta, né, nada mais é do que o que já está na nossa revista, com algumas, né, modificações que eu acabei trazendo, só para a gente entender aqui o que vai se tratar esta aula. Diz assim: o assunto deste trimestre é a carta aos Efésios. Nela estudaremos gloriosas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de todos nós que gostamos da EBD. Tá? Fiz uma pequena modificação aqui. Isto é verdade. Então, aqui nós temos um estudo no nosso trimestre. A carta aos Efésios ela foi direcionada para uma classe de pessoas, tá? Mas, no geral, ela é uma lição, é uma doutrina, né? É uma doutrina que nos orienta, é uma doutrina pastoral que nos orienta na nossa vida prática, no dia a dia. Então, esse é uma verdade, tá? Quando eu disse aqui prática para todos aqueles que gostam da EBD, é verdade também. Mas, no geral, esta carta foi direcionada para a Igreja de Cristo. Tá certo? Muito bem. Nesta oportunidade aqui, nós também gostaríamos de estar falando que esse trimestre nós temos aí o comentarista do trimestre é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, né? Líder das Assembleias de Deus, Missão no Distrito Federal. Ele é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Ou seja, nós temos aqui um homem, né, o pastor Douglas, é um homem altamente capacitado para nos, né, ministrar, comentar as 13 aulas do trimestre. Então, é muito importante termos isso em mente, que as nossas lições são de uma classe de conhecimento bastante elevado, de teólogos que que debruça nos livros, né, em pesquisas, em conhecimentos, para nos trazer uma mensagem, né, de entendimento, né? Eu costumo dizer que a EBD é um estudo semiteológico e que nós nunca formamos na EBD e só aprendemos. Isso é muito importante saber. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante na nossa vida. Tá certo, amados? Que o Senhor ilumine o meu e o seu ministério
e lhe une com graça, né? Ou nos une com graça em nossa classe, tá? Aqui em sua classe, mas eu quero dizer em nossas classes, né? Todas as classes da EBD desse trimestre, que você é aluno, que nós professores, superintendência, todos nós tenhamos essa iluminação do Senhor para o entendimento desses estudos, são dessas 13 lições que nós vamos estarmos participando a partir desta primeira lição. Tá bom, amados? Vamos adiante. Bom, a introdução desta lição vai nos dizer o seguinte: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas, ou seja, é uma rebuscada carta, né, que é tida aí entre tantas as outras que o apóstolo escreve como uma carta magna, uma carta, uma epístola, uma carta que com um tratamento exclusivo, tá certo? Isso é importante porque ela tem algo que nos chama a atenção, né, que é o seu sentido pastoral, e que foi direcionada para uma igreja, para uma cidade, né, para um determinada classe de pessoas, e que ela hoje tem um grande ensinamento doutrinário para a Igreja de Cristo atual, nos dias de hoje. Isso é importante entendermos isso, tá bom? Nela o propósito eterno de Deus para a Igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Então, isso é importante, porque dentro desta doutrina o propósito é que a Igreja de Cristo, o que estava escrito ali, estava revelado na pessoa de Jesus Cristo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Tá bom? Então é isso aqui, a carta vai nos trazer esta direção. Ainda gostaria de comentar aqui, né, quando fala sobre o propósito, que Paulo aqui estava preocupado ele aqui revela aqui 4 preocupações que está lá em capítulo 15, capítulo 1, versículo 15 e o 17, quando ele traz uma imediata preocupação de Paulo ao escrever Éfeso, está implícito em 4 preocupações, que seria o anseio dele era que os seus leitores, que o povo de Éfeso, na qual ele estava direcionando, e hoje a igreja, crescesse na fé. Isto é importante, que eles tivessem, né, essa preocupação dele era que os Éfesos, e no caso hoje a igreja, cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai da glória. Você vai ver isso explícito no capítulo 1, versículo 15 e ao versículo 17 desta epístola. Isso é interessantíssimo entendermos isso. Ele almejava profundamente que eles viviam uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Paulo procura fortalecer a fé, né, e que eles alicerçassem na sua vida espiritual ao revelar
à plenitude do propósito eterno de Deus e na revelação em Cristo. Esta era uma preocupação que Paulo tinha, porque o crescimento, né, da vida espiritual, que eles crescessem doutrinariamente, mas que tivesse uma fé genuína em Cristo. Isto é importante sabermos ter esta visão. Tá? Durante a lição, nós vamos discorrer aí algumas visão panorâmica desta carta, e eu gostaria de ao longo da lição a gente vai estar falando a respeito disso. Ainda há dois temas fundamentais nesta carta, e esses temas é revelado em todo o Novo Testamento. O que seria? O primeiro seria como somos redimidos por Deus. Então, esta carta deixa isso muito claro, muito nítido isso, como somos redimidos por Deus. E o segundo tema seria como nós, os redimidos, devemos viver. E aí você vai encontrar que os capítulos 1 ao 3 de Éfeso vai tratam principalmente do primeiro caso, que seria como somos redimidos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele nos traz todo um processo. Nós vamos ver que durante essa carta ele vai tratar de um assunto importantíssimo, que às vezes a gente acaba tendo algumas divergência ao entendimento, que ele vai tratar do assunto da eleição, predestinação e adoção. Não é assunto para já nesta aula. Talvez nós nem vamos comentar direito esse processo, mas nós vamos dizer, existe uma eleição, predestinação e adoção. Irmão Edson, que predestinação é essa? Fique conosco aqui até o final desta aula, que quem sabe a gente comenta um pouquinho. Não é que Deus nos predestina. Não. Existe uma eleição. A eleição é a escolha de Deus, daquele que crê em Cristo. Então, Deus nos escolheu. A lição vai nos falar mais na frente que ele nos escolhe desde a fundação do mundo. Tá certo? Então, isso é uma eleição. Ele nos escolheu. Ele nos predestina de uma certa maneira. Eu já vou explicar o processo da predestinação. É uma doutrina importante. Você vai encontrar isso em Romanos, no capítulo 8, versículo 29 ao versículo 23. Depois, capítulo 9, versículo 6 ao versículo 26. Você vai entender sobre a eleição. A eleição, amados, refere-se à escolha feita por Deus em Cristo. Em um povo para si mesmo, a fim de que seja santo e inculpável diante dele, diante de Cristo. Então, a eleição ela é cristocêntrica, isto é, a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo Jesus. Tá? Então, é importante. A eleição ela só ocorre se nós estivermos em Cristo, unido com Cristo. Então, o eleito a eleição é cristocêntrica. Logo, explicando, dando uma palhinha sobre quando fala que existe uma eleição, predestinação e adoção, nós vamos entender o seguinte, a predestinação significa decidir de antemão, se aplica aos propósitos de Deus,
incluso na eleição. Começou a entender agora? Então, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo. Então Deus escolheu, tá, mas você precisa aceitar a Cristo e viver em Cristo para ser um candidato para esta eleição. E logo, a predestinação, a salvação, ela depende desta eleição. Então, você é um predestinado à salvação se você manter a sua eleição em Cristo. Logo, a predestinação não é uma vez salvo, salvo-se para sempre. Não. Você é um predestinado à salvação, sim, se permanecer em Cristo. Tá bom? Entendeu agora o processo da predestinação, da salvação? Pois é, eleição, predestinação e adoção. Sendo assim, você é um filho por adoção, se você seguir esses 3 parâmetros aí da salvação. Tá bom? Vamos adiante. Efésios, capítulo... Bom, primeiro subtópico. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre autoria e data. Aqui nós temos 4 subtópicos: autoria, assinatura apostólica, ficou vago ali o terceiro assunto, mas o quarto seria a data. Tá? Autoria. Conforme o costume da época, a autoria, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Nós vamos ver aqui, amados, muitas pessoas confundem, e a gente às vezes vê até pregações onde as pessoas dizem que o Paulo foi mudado o nome de Saulo para Paulo, né? Não, ele não teve o nome mudado. Nós vamos entender aqui. Olha para entender. O livro de Atos dos Apóstolos menciona que ele se chamava Saulo. Isso era no hebraico. Se chamava Saulo no hebraico. Ele, como um cidadão, né, hebreu, um cidadão, o nome dele era Saulo. Mas que também era conhecido como Paulo. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 9. Tá? Em hebraico, Saulo significa solicitado. Solicitado. Tá? Provavelmente uma homenagem a Saul. Essa referência aqui nos diz que ele era da tribo de Benjamim, assim como Saul. Então o povo, no passado, acostumava a colocar nomes, né, ligado à família, ligado à tradição, né? Então dá aí uma alusão. Isso não é uma afirmação do nosso comentarista, mas tudo indica, né, que este nome veio, né, dessa linhagem aí, né, uma homenagem, né, quem sabe uma homenagem. O primeiro rei de Israel, né, Saul foi o primeiro rei de Israel. E também que pertencia à mesma tribo de Paulo, né, a mesma tribo do apóstolo. E Paulo era benjamita. Nós vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 21, vai falar. Já Paulo significa pequeno, que era um nome romano, viu? Então, Paulo, o nome Paulo era um nome romano. Então, conforme nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22 e o versículo 25, quando ele fala sobre a sua cidadania romana, então, para a sua cidadania romana, ele tinha o nome de Paulo. Então, o nome dele não foi mudado. Ele era Saulo, como hebreu, como cidadão judeu, tá certo? Como um cidadão romano, né? Agora com a cidadania romana, ele era Paulo, tá bom? Tá? Nós vamos ver em Filipenses também, capítulo 3, versículo 5, diz assim,
está escrito assim: porque na circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele explica. Por quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, e aqui falando sobre a sua cidadania, né, e a alusão talvez o nome de Paulo, né, talvez trazido aí, né, a alusão ou a homenagem a Saul, porque Saul era da tribo de Benjamim, assim, e ele também, ele está revelando aqui que era da tribo de Benjamim, então ele tinha tudo para poder confiar na carne, confiar no seu ego, porque ele tinha o sangue, né, de uma linhagem israelita, tá? Aí ele diz: hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Então ele tinha tudo isso, mas ele a continuação desse versículo vai dizer que ele considerou tudo isso como esterco para praticar a fé em Cristo. Tá certo? Vamos adiante. Assinatura apostólica. As 13 cartas de Paulo, da sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo. Por quê? Porque ele escreve para Roma. Ele agora escreve não para Roma, mas ele escreve na cidadania como romano. Até porque boa parte dessas cartas ele estava preso em Roma. Tá bom? Vamos adiante. Nunca como Saulo. Então ele nunca se identifica como Saulo, porque agora ele fala como um cidadão romano. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, né? Então ele vê que o nome Paulo iria identificar com os gentios, né? Os gentios. Nós vamos aqui Romanos no capítulo 11, versículo 13, quando está escrito: mas é a vós, gentios, que falo, e portanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então ele identifica aqui como um apóstolo dos gentios. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, como a ressalva pela vontade de Deus. Então ele diz, quando ele é apóstolo, ele fala que é pela vontade de Deus. Nós vamos ver isso em Efésios, no capítulo 1, versículo 1. Isto é, não escolhido por homens, né? E em Gálatas vai falar isso, capítulo 1, versículo 1, vai falar que ele não foi escolhido por homem, e o próprio Deus o escolheu para ser apóstolo e levar a mensagem da fé aos gentios. A epístola na prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo. No capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer que o preso no Senhor. No capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, ele diz que ele é embaixador de Cristo em cadeias, ou seja, preso, tá? E isto indica que era uma carta
enviada do cárcere. Então, essas referências bíblicas aqui vai nos mostrar que ele estava preso, ele estava no cárcere quando ele escreveu estas cartas. Por esta razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então ele escreve aqui essas 4 cartas aqui. Ele estava realmente na cadeia, preso, né? Essas imagens aí só para nos trazer assim uma alusão, né? Mostrando aí a sua de onde ele estava quando escreveu. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos capítulo 28, versículo 30 vai nos falar sobre isso. Isso está aí entre os anos de 60 a 62 depois de Cristo, aproximadamente, tá? A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo. Ele teve Tíquico como o seu portador, ou seja, Tíquico foi a pessoa que o ajudava ali nas redições, né? Na verdade, Paulo edita e o Tíquico ali ajuda na redição, a redação das cartas e na sua distribuição destas epístolas. Destinatário, importantíssimo isso aqui, tá? Nós temos aqui 4 subtópicos: cidade de Éfeso, a religião, ou melhor, a religiosidade em Efésios e a igreja de Éfeso, e a saudação epistolar. Vamos entender aqui o que é isso. Importante, isso aqui é interessante, que aqui nós vamos falar sobre o destinatário, né? A cidade de Éfeso. Muito bem. E nós comentamos isso aqui na nossa introdução, tá? Nós comentamos. Vamos ver aqui. A epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, né? O centro político, comercial e religioso da época. Então, Éfeso era uma cidade que ela era um centro político, comercial e religioso interessantíssimo, muito importante daquela época. Ela foi fundada por volta de 1050 antes de Cristo, tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, o atual país da Turquia. Então hoje a Turquia seria a região da cidade de Éfeso na época de Paulo, nessa época de Paulo, que essa cidade ela foi fundada há 1050 anos antes de Cristo. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu, tá? Então é importante isso aqui. A cidade era célebre pelo Templo de Artemis. Templo de Artemis. Vamos entender aqui já o que era isso aqui. Construído por volta de 550 a.C. O Templo de Artemis foi construído, né, por volta de 550 a.C.
tá? Isso o templo, não há cidade. A cidade 1050 a.C., o templo 550 antes. Uma das 7 maravilhas do mundo. O templo foi destruído juntamente com muitos outros edifícios em 401 depois de Cristo. Em 401 depois de Cristo. Por uma multidão liderada por João Crisóstomo. É importante, amados, essa parte aqui não está na revista, tá? Essa parte é um estudo que eu peguei particular, não é da revista, tá? É só um complemento aqui para entendermos esse primeiro ponto. O imperador Constantino I reconstruiu boa parte da cidade e ergueu novos banheiros públicos, importância, porém a cidade foi novamente destruída parcialmente por um terremoto em 614, em 614 depois de Cristo. A importância da cidade como centro comercial diminuiu à medida que o seu porto começou a ser assoreado pelo rio Castro. Efésios foi uma das 7 igrejas da Ásia citada no livro do Apocalipse, tá? Ali logo no início do capítulo 2 de Apocalipse, nós vamos ver lá as 7 cartas direcionadas às igrejas da Ásia, e Efésio foi uma destas cidades, tá? O Evangelho de João pode ter sido escrito na cidade, onde também se encontra um grande cemitério de gladiadores. Gladiadores eram aqueles lutadores que eles eram colocados lá para lutar, e eles eram uma tradição da época, e eles lutavam um com o outro, disputavam poderes até a sua morte. Quem vencesse seria, quem vencesse aquela batalha ia para o poder, e também eram colocados, junto com esses gladiadores, às vezes pessoas que professavam a sua fé, e aí já viu, não sobrava nada daquela pessoa. Tá bom, amados? Vamos adiante. Cidade, a cidade de Éfeso, fundada por volta dos anos 50, já falamos aqui, era uma cidade da Ásia, na Turquia. Então estamos aqui, esta cidade, trazendo aqui esta imagem como era na época de Paulo, Era uma cidade da Turquia, hoje a atual Turquia, é uma cidade litorânea, e desaguava aqui nessa, todos os detritos, todos os esgotos dessa cidade e tudo mais, eles desaguavam no mar Egeu, que fala tanto deste mar na Bíblia Sagrada. Tá, o templo de Artemis está mostrando aí, que nós comentamos já agora há pouco, e também trazendo aí o principal, como que era esse templo. Ele era totalmente coberto de mármore, as suas colunas, e era uma cidade bastante interessante. 25 era uma cidade que tinha capacidade, isso era o anfiteatro, mostra o anfiteatro da cidade, era tido como o maior do mundo na época, com capacidade para 25 mil espectadores, e ele ficava, era uma cidade onde ocorria aqui
as suas, os seus, as suas, os seus festividades aqui, como bom, vamos ler aqui. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde corriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então era uma referência, né? Uma referência da cidade. Religiosidade de Éfeso. Aqui nós vemos que, porque eu escrevi lá, o Artemis era a cidade, era o templo de Artemis. Artemis era uma deusa, era a deusa Diana, era a deusa da fertilidade, né? E nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, capítulo 19, versículo 27 ao versículo 29, Paulo, né, falando sobre aquela deusa que era tida naquela cidade, né? A economia da cidade dependia de milhares de turistas que a visitavam. Então, pessoas visitavam aquele templo, né, tendo Diana como uma deusa da fertilidade, uma deusa que trazia prosperidade. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata que era vendido no templo, né? Era vendido no templo. Razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra esta idolatria. Então Paulo chega e prega contra essa idolatria e começou aí o processo da perseguição de Paulo, por causa que ele contendia com isso. E nós vamos ver que lá, quando o povo começa a se converter, e aí que rasgaram os livros e queimaram os livros de Diana, e aí Diana não tinha mais, né, os seus livros vendidos, né? Aquela idolatria começou a decadência, começou a cair, e aí e o povo começou a ter preocupação com o seu comércio, né? E aí foi onde Paulo começou a ter problema com as autoridades daquela cidade, e afetou a parte financeira, né? E logo o povo, as autoridades começaram a trazer a complicação para o apóstolo. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o Espírito Santo. Né? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5 ao versículo 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 anos. E como alguns judeus resistiam ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado, né, na escola de Tirano. Então você vai encontrar essas lições maravilhosas em Atos dos Apóstolos. Leia todo o capítulo 19, capítulo 20, vai entender todo esse processo aqui, né? É uma história maravilhosíssima de Paulo. Então, olha para entender aqui o que aconteceu. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Ministrou ali
e foi instruído por Priscila, aqui é Apolo, né, e Áquila, né, Áquilas, foram dois missionários que Paulo teve lá como apoio no ministério, né? Esses dois homens, esse homem, Priscila com Áquila, aqui o seu marido e esposa, ajudou muito Paulo nesta obra lá em Éfeso. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade, e segundo Irineu, né? Segundo Irineu, tá na página 130 a 202, quer dizer, nos anos 130 a 202 depois de Cristo, tá? Então, este comentário você vai encontrar no livro de Timóteo, no capítulo 1, versículo 3. Muito bem, vamos adiante. Saudações da epístola. A saudação é mais breve dentro de todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo. Tá? Em Cristo. Então é importante isso. Em todo o capítulo 1 e capítulo 2 de Éfeso, você vai encontrar que sempre Paulo fala, ele está dirigindo e ele está dizendo que as pessoas, para ser o santo, para ser fiel e para receber essa redenção, precisa estar em Cristo. Tem que estar em Cristo. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Então, foi escolhido, né, foi consagrado, esteja em Cristo. Assim você será uma, né, propriedade particular, uma propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta cumprimenta as palavras graça e paz. Ele sempre traz esse cumprimento, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus, né? A graça. Então, quanto ao destinatário, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular dirigida aos cristãos de maneira gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, essa carta, né, essa epístola, era uma carta circular que ela foi dirigida ou destinada aos cristãos, né, de maioria gentílica. Eram os cristãos que foram convertidos naquelas igrejas daquela época. E ele queria trazer um entendimento da fé, né, com os 4 propósitos que nós falamos, que ele almejava, a preocupação que eles crescessem na fé, no amor, na sabedoria e na revelação da palavra de Deus, né, do Pai glorioso. Muito bem, tópico 3 aqui agora, temos aqui também 3 subtópicos: o propósito, a mensagem, 2 subtópicos, né? O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo, né? Então ele não traz aqui um problema específico, não, ele aborda um assunto geral, né, para a igreja de Éfeso, e aí traz um entendimento
que ela abrange os nossos dias de hoje. Vamos ler aqui. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfase que significa a solução de certas questões, né? Aí eu enumerei aqui, fiz algumas organizações e enumerei. Por exemplo, primeiro, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, né, os helenistas, né, do mundo helênico, e praticavam religiões de mistérios e magia. Tá vendo? Então, existia novos convertidos que veio do mundo helenista e continuavam praticando os seus atos religiosos e magias, né? Então, a carta traz esse entendimento que eles precisavam mudar, né? Agora, em Cristo, eles tinham que ter uma vida, né, de uma pretensão santa, né? Mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso. O apóstolo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então ele diz: agora vocês estão em Cristo, precisa mudar essa prática religiosa que vocês tinham. Agora vocês veio de lá, isso é verdade, mas precisa mudar. E isso é uma doutrina que ele levou para os Efésios, tá? E essa doutrina, ela perduram até os dias de hoje. Por quê? Porque uma vez convertido, o novo convertido, ele é instruído a mudar, né, a ensinado ou doutrinado a ter esse mundo helênico, que veio dos helenistas, esse mundo lá, que traz lá de fora, né, do velho homem, precisa ser mudado, tá? Também é possível perceber outros tipos de ênfase do apóstolo. Qual é? Eu numerei aqui como o segundo. O passado daqueles cristãos eram marcados pela imoralidade e bebedeira. Mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Tá vendo? Então, capítulo 2, versículo do 1 ao 10 de Éfeso, você vai ver. Então ele diz: agora vocês, lá quando vocês estavam no passado, não tinha um limite naquele mundo lá, que era marcado por imoralidade, bebedice e tantos outros, né? Aqui ele menciona dois, aqui na lição ele menciona dois. Agora, vocês salvos pela graça, isso precisa ser mudado. Vocês têm que adotar um novo estilo de vida, porque vocês agora estão em Cristo. E para viver a vida santa, como santo, reunidos como santo, precisam mudar estas práticas. E esta doutrina é a doutrina da igreja, né? Precisamos ter essa mudança de vida. E o terceiro ponto, ponto aqui que eu acabei classificando, destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para os dois, né? Para ambos, né? Para gentios e para judeus. Ou seja, ele preocupa na unidade e na paz. Por quê? Porque a igreja, Deus tem um plano esse plano é universal. É um plano que irá
para a mudança, né, das pessoas que estão em Cristo, independente que eles fossem judeus ou gentios, né? O plano é único. O plano é universal. Ele começa a mostrar essa preocupação, destacando a unidade da paz, a unidade da fé. E isso é uma doutrina que é para a igreja hoje. Nós temos que viver em unidade, porque a salvação é pela graça, e o plano de Deus, a eleição, a escolha lá que nós falamos lá sobre esta eleição que vem para a ser predestinados à salvação, que seria a nossa adoção como filho, no processo de eu ter uma vida em Cristo. Uma vez com a vida em Cristo, eu sou um candidato a esta eleição e ser salvo para a predestinação, feito lá quando fala desde a fundação do mundo, é para os que estão em Cristo. Não é uma predestinação, eu aceitei a Cristo, agora estou salvo e vou para sempre salvo. Não é isso não. É os que estiverem em Cristo. Sobre essa premissa, essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, né? Então, a carta é isso. O pastor, ele tem uma perspectiva de trazer à igreja a unidade da fé na pessoa de Cristo. Esta é a função de um pastor, né? Então, Paulo se preocupava para que os crentes de Éfeso, né, viessem a permanecer na fé, no amor, né? Na fé, no amor e na sabedoria e na redenção, né, do Pai glorioso, tá? Você pode continuar lendo o capítulo 1, do versículo 15 ao 17, você vai verificar essa preocupação de Paulo. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo, tá? Então, foi direcionada para os Éfesos, mas ela tem essa doutrina, esse campo doutrinário, né, teológico, sobre toda a igreja, porque ela traz características para a igreja, o corpo de Cristo, tá bom? A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus, que é o cabeça da igreja, e a igreja, que é o corpo. Então, ela traz essa doutrina, né, de Jesus e para a igreja, né? Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos, né? Primeiro, está aqui enumerado aqui em 5 eixos temáticos, que seria a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa consumação, a pessoa tem que estar, esse plano eterno, que é o plano da salvação, a pessoa tem que ele foi eleito desde a fundação do mundo, como fala, mas esse plano da eleição, né, e predestinação, mas a pessoa tem que estar em Cristo, né, na pessoa de Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Então, o Espírito Santo ele é o penhor, ou seja, ele é o selo
de garantia da salvação, é o selo que identifica como propriedade exclusiva de Deus. Uma vez você foi escolhido, predestinado em Cristo, agora você é um predestinado ao céu. Se permanecer em Cristo, você tem esse selo como penhor, como uma garantia de compra. É Jesus que comprou. Ele pagou com preço de sangue. E ele, a Bíblia fala que esse penhor ele deu na cruz. O seu sangue foi derramado como o penhor da nossa salvação. Terceiro ponto é a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Uma vez que isso é classificado na nossa vida cristã como passada, aceitando a Cristo, a cruz ela traz esse elo de ligação, esse elo que vem nos unir na intermediação, no período da nossa reconciliação, quando reconhecemos este sofrimento. A revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E o quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoção, na intercessão, no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e as lutas contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então é isso, são doutrinas, que traz como base imediata para uma vida cristã. Tá? Muito bem, podemos concluir a nossa lição. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Tá certo? Então, isso foi direcionado a Éfeso, sim, mas esta carta, esta epístola, esta doutrina, ela traz ela revela um elaborado resumo da salvação, e as implicações para a vida cristã. Precisa desses, são pré-requisitos para uma vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Tá? Então, o conteúdo que traz esses relatos da carta aos Efésios, ele nos recorda o favor imerecido que recebemos gratuito da parte de Deus. Quando nós praticamos essas doutrinas, então nós recebemos este favor, que é o favor da salvação pela graça. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, tá bom? Que é o cabeça da igreja, a batalha contra as forças das trevas. Então essa é o conteúdo que esta carta, esse resumo que esta epístola revela para as nossas vidas. Por isso é uma carta que ela tem algo de especial, porque são instruções doutrinárias que nos remete à
ao posicionamento das pessoas da eleição, né? Ao posicionamento da eleição, da predestinação e da salvação. Ou seja, não é que eu, uma vez salvo para sempre, não. Essa predestinação, que foi uma escolha de Deus e os predestinou, e vamos entender que essa predestinação é um projeto que Deus fez de decidir. Deus decidiu de antemão que aqueles que permanecessem em Cristo, eles estavam na eleição que Deus fez lá que é a escolha dele, feita por Deus desde a fundação do mundo, para aqueles que permanecessem em Cristo. Em Cristo. Tá certo, amados? Muito bem. Esta foi a nossa aula de hoje, né? Um resumo geral do que vai acontecer aqui durante a partir da nossa segunda aula, e assim sucessivamente nós vamos estarmos aprendendo durante esse trimestre essas lições maravilhosas que são os planos de Deus para a salvação do homem, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos conceda uma aula maravilhosa para nós neste domingo. Amém. Que Deus abençoe.